Oi, bem-vindo de volta, pessoal, ao canal Chef Kelto Cozinha. E hoje, nesse clima maravilhoso de Páscoa, eu vou ensinar vocês a fazerem uma torta de chocolate, para fugir mais dessa temática de ovos de Páscoa. Então, essa torta vai deixar a sua celebração ainda mais deliciosa. Bora comigo? E antes de a gente iniciar o vídeo, eu vou contar uma curiosidade para vocês. A Páscoa, além de ter esse teor religioso, ele vem para trazer essa pegada mais de união, de partilha e também de renovação. A Páscoa, ela traz como simbolismo um ovo. O ovo, ele representa a vida. Mas os padeiros lá na França, lá pelo século XIX, eles trocaram os ovos de galinha tradicionais por ovos de chocolate. E convenhamos, chocolate é muito melhor. E já que estamos falando de chocolate, hoje a nossa receita é uma torta cremosa, como eu falei para vocês, e aí ela é dividida em 3 passos. Primeiro a gente vai fazer a nossa massa, depois a gente vai fazer o nosso recheio, e para o nosso terceiro passo a gente vai fazer a montagem ou finalização. Então vamos para a nossa receita, que é essa torta cremosa de chocolate, que já está me dando água na boca antes de a gente iniciar o vídeo. Então papel e caneta na mão, bora lá iniciar? Para a nossa massa, a gente vai utilizar 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga ou margarina, uma unidade de ovo, uma pitada de sal, 100 gramas de açúcar refinado ou de confeiteiro, esse que tem um grano mais fino, e raspas de uma laranja ou um limão. Eu estou utilizando aqui a laranja. Para massas que elas utilizam algum saborizante, aromatizante, a gente vai primeiro fazer a liberação desse aroma. Como é que a gente faz a liberação? Aqui no caso eu tenho as raspas da laranja. Aqui no bowl já coloquei o açúcar. Então a gente vai fazer o processo de esfregamento, esmagar esse açúcar nessa laranja, nessas raspas. Assim ela vai liberar todo o aroma e a nossa massa fica bem mais aromática. Aqui a gente já tem o nosso processo finalizado. Aqui ele pega até uma característica da cor, mas da laranja, por causa dos óleos essenciais, então esse açúcar fica um pouquinho verde, não fica uma tonalidade muito escura, mas ele fica um pouquinho verde, tá? Esse processo já está finalizado, a gente vai entrar com a nossa farinha de trigo mesmo, a manteiga gelada, vamos entrar com sal e o ovo. Como a gente está trabalhando com uma massa, é importante que a gente trabalhe com a manteiga gelada, justamente para não desenvolver o glúten da farinha de trigo. E aqui a gente não precisa só ovar a massa, a gente vai só misturar até que todos os ingredientes fiquem parcialmente uniformes. Aqui nossa massa já está homogênea. Se necessário, pode acrescentar um pouco de farinha, mas não muito, tá? Ela fica nessa textura um pouquinho mais mole, por causa que a manteiga já está voltando para a temperatura ambiente. E ela fica nesse ponto, ó, que ela não gruda no dedo, tá? Então aqui já está pronto. Como a gente mexeu com essa farinha, a gente vai levar para a geladeira em torno de uns 30 minutinhos. Aqui eu já tenho a massa já um pouco mais fria, mas para a gente abrir, como ela é uma massa mole, eu sempre tenho um saco desses aqui de reserva. Ele realmente é reutilizável. Ao final eu abro a massa, coloco na forma e quando for para finalizar eu lavo esse saco para reutilizar em outras vezes. Então a gente vai abrir aqui esse saco, vai transferir a massa. Aqui não tem segredo, eu posso fazer um X e aqui vai ficar 4 gominhos, então eu posso ir abrindo nessa direção. Aqui você vai abrir a massa até na espessura da sua forma.
Aqui vou verificar se está do tamanho da forma. Já está no tamanho certinho aqui, ó, das laterais. E agora é só transferir para a forma. Aqui eu dobro o saco para baixo da massa. E venho, ó, e transfiro para a forma. A massa está toda na nossa forma, então eu venho fazendo uns furinhos. Esses furos é justamente para que o ar consiga sair e a massa não forme aquela barriga, né? Nossa massa está pronta, a gente vai levar para assar a forno pré-aquecido a 180 graus, em torno de 25, 30 minutos, até que essa massa fique bem dourada. E esse restante de massa que sobrou a gente não vai jogar fora, não vai descartar, né? Obviamente, a gente vai reutilizar, fazendo um biscoito. Como eu não vou fazer biscoito hoje, eu vou guardar no mesmo saco que eu tinha guardado a massa, levar para a geladeira e posso deixar congelado para futuramente eu fazer os biscoitos. Ou fazer outro tipo de crocante, tá? Para o recheio a gente vai utilizar 400 gramas de chocolate meio amargo picado, a mesma quantidade de gramas de creme de leite, então no caso 400 gramas, uma pitadinha de sal e 2 colheres ou 15 gramas de cacau em pó, que eu estou utilizando 50%. Para iniciar, é basicamente uma ganache, então vou misturar todos os ingredientes e levar ao micro-ondas para derreter. Aqui eu estou colocando creme de leite. Aqui nosso recheio já ficou pronto, tá? Ele fica mais líquido, obviamente, porque acabou de sair do micro-ondas. Mas assim que ele for esfriando, ele vai ficando mais grosso, por causa do chocolate em barra. E também, nossa massa também já assou. Então ela deu essa leve encolhida aqui, porque a gente trabalhou pouco a massa. Imagina se a gente tivesse trabalhado muito. Se a gente tivesse trabalhado muito, ela podia ter corrido o risco até de rachar, quebrar. Eu vou transferir logo o recheio. E os dois vão esfriar junto. Agora eu vou levar para a geladeira e deixar ela firmar em torno de uns 30 minutos. Aqui a gente já tem a torta finalizada. Ela está um pouquinho mole porque eu não estou me aguentando, já vou partir para mostrar para vocês. Mas quanto mais tempo vocês deixarem na geladeira, melhor será para firmar, ou vocês podem ajustar com um pouquinho mais de chocolate em barra. Colocar mais 100 ou até mais 200 gramas de chocolate para deixar ele bem firminho. Aqui eu já tenho a torta, eu coloquei na travessa para ficar melhor a apresentação. E para dar um toque final eu vou colocar esse xerém de amendoim, pode ser uma castanha triturada, lâminas de amêndoas, aí vai do gosto de vocês. Agora chegou a melhor hora.
Fica sensacional, gente. Fica com aquele gostinho de chocolate que lembra e remete à Páscoa. Não fica muito amargo. Aqui eu utilizei chocolate e cacau 50% para realmente trazer aquela intensidade, mas sem deixar muito forte. E é isso, gente. Se você gostou, reproduz, faça na sua Páscoa. E se reproduzir, me marca lá no Instagram, @araújokelton, eu vou deixar aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa atingir mais públicos, assim como vocês gostam desse vídeo. Tem muita gente que também pode gostar. Um beijo, tchau, até a próxima!